Conhecida como a ciência central, química é fundamental para que possamos entender o mundo que nos cerca. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre a química, sua história e seus campos de aplicação. Quando ouvimos a palavra química, certas imagens vêm à nossa mente, como moléculas, tubos de ensaio, a tabela periódica, mas química é muito mais importante do que essas coisas. Não é à toa que é conhecida como a ciência central, porque afeta diretamente todas as outras ciências naturais, como biologia, física, geologia, entre outros. Química é uma ciência física e estuda as propriedades e as interações entre matéria e energia. Em outras palavras, química é uma forma de estudar as propriedades, características e as mudanças físicas da matéria. Matéria é tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, basicamente todas as coisas que compõem o nosso mundo. A química estuda os átomos, que são fundamentalmente os blocos de construção da matéria, e estuda também as interações entre esses átomos. Ela também estuda as partículas subatômicas, que são menores que os átomos, podemos citar os prótons, nêutrons e elétrons. De certa forma, tudo na Terra é feito de matéria, e a matéria é feita de átomos. Concluímos então que tudo que existe é feito de átomos.
Podemos ver a química como uma ciência nova, porém a química tem se desenvolvido ao longo de anos de estudos. Experimentos químicos datam desde a antiguidade e foram primeiramente descritos pelos alquimistas, que podem ser considerados como os primeiros cientistas. Isso porque foram os primeiros a realizar experimentos e a relatar seus resultados, o que é a chave para se fazer ciência. A química moderna, como a conhecemos, data do século XVII, tendo como seu fundador Robert Boyle. Boyle é o primeiro a desenvolver um método científico, onde são organizados passo a passo como organizar experimentos para adquirir um determinado conhecimento ou resolver um problema. Boyle acreditava que apenas resultados de experimentos rigorosamente testados e fundamentados cientificamente poderiam fornecer teorias científicas verdadeiras. Se levarmos em consideração não apenas a ciência formal, a química vem sendo desenvolvida ao longo de toda a história humana. Desde a descoberta do fogo, a produção da cerâmica, a extração de metal a partir de minérios, a produção de vidro, a fermentação alcoólica, a extração de componentes vegetais para fins medicinais, o uso de processos nucleares como fonte de energia e de destruição, o uso de supercondutores nanométricos na confecção de dispositivos eletrônicos, enfim. Todos esses processos são químicos e fundamentais para a nossa evolução como espécie e sociedade. Como podemos perceber, a química existe em tudo que nos cerca, mesmo que nunca tenhamos ouvido falar de química. A importância de se conhecer química e de se aplicar conceitos químicos em diversas áreas faz com que existam diferentes campos de estudos dentro da própria química. Na verdade, a química é frequentemente estudada para que os cientistas possam entender melhor seu próprio campo de pesquisa. Existe um grande número de diferentes ramos da química. Para que o vídeo não fique muito grande, vamos nos concentrar em alguns dos mais importantes, para lhe dar uma ideia de como a química desempenha um papel como uma ciência natural. A química analítica faz exatamente o que o nome sugere: análise da matéria. Químicos analíticos buscam compreender composição e estrutura de diferentes materiais e substâncias, explorando, para tanto, suas propriedades. A química aplicada trata da aplicação da química para fins práticos. Você sabe qual a diferença entre os diferentes tipos de shampoo encontrados no supermercado? Alguns são para cabelos coloridos, alguns para cabelo seco, danificado, e outros são para cabelos finos. A química aplicada é especificamente usada para resolver problemas práticos. Nesse caso, a química é utilizada para ter efeitos diferentes nos diferentes tipos de cabelo. Bioquímica soa muito como a junção das palavras biologia e química, e é basicamente isso que ela é. Trata da química aplicada a organismos vivos e seus processos. Metabolismo, medicina, biologia molecular, genética, nutrição, todos são áreas de estudo da bioquímica, porque lidam com interações das funções e estruturas químicas em sistemas biológicos. Química ambiental é um campo relativamente recente, que vem crescendo rapidamente devido à importância que tem sido dada aos estudos de produtos químicos no ar, no solo e na água. A química ambiental examina as reações químicas e seus efeitos sobre o meio ambiente para entender como os produtos químicos chegaram lá, como eles são transportados e o que acontece com eles uma vez que já estão lá. Mesmo a química sendo uma ciência física, existe um ramo específico, chamado de fisicoquímica. Esse ramo trata da aplicação de estudos físicos em sistemas químicos, o que inclui estudos em áreas como mecânica quântica, química nuclear, termodinâmica e cinética. Como mencionado, essa é apenas uma pequena parte da grande lista de diferentes campos de estudos da química. Tenho certeza que qualquer campo de estudo que você possa pensar tem ao menos uma pequena área de química associada a ele. A química é realmente a ciência no centro de todas as outras. Nesse vídeo, aprendemos um pouco mais sobre a ciência central, a química, que estuda as propriedades e as interações entre matéria e energia. Matéria são todas as coisas que nos cercam, e átomos são os componentes fundamentais da matéria.
Podemos assim dizer que os químicos estudam todas as coisas que compõem o nosso planeta. Podemos concluir também que nosso planeta é composto de matéria. Vimos que a química, como uma ciência moderna, se iniciou no século XVII, mas aplicações básicas vêm de muito antes disso. Percebemos como a química é entrelaçada, está ligada a tudo e como existem diversos ramos da química. Biologia, física e até mesmo astronomia, todos têm ligação com química. E é exatamente por isso que aprender química ajuda tanto a não químicos serem melhores cientistas. Muitos séculos atrás, na Europa e no Oriente, havia homens que dedicavam suas vidas a um sonho: transformar chumbo em ouro. Esses homens, os alquimistas, são os personagens de hoje da série Mundos Invisíveis. Se alguém perguntar a você do que as coisas são feitas, responda: tudo o que existe no mundo é feito de matéria. Essa é a resposta da ciência. Tudo no mundo é matéria, arranjada das maneiras mais diferentes. Até mesmo os nossos corpos são feitos de matéria. Pele, osso, sangue, tudo, absolutamente tudo é composto de pedacinhos minúsculos, impossíveis de serem vistos a olho nu. Mundos invisíveis. A busca pela compreensão dos mistérios da matéria começou a intrigar os homens na Grécia Antiga. Um filósofo grego chamado Aristóteles acreditava que tudo o que havia na Terra era feito de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Para ele, a Terra era responsável por dar forma e substância às coisas. O fogo era fonte de calor e energia. O ar representava o espaço vazio, o movimento, cheiros e sons. E a água era o solvente que trazia unidade e equilíbrio à mistura dos elementos. Segundo Aristóteles, a quantidade de cada um desses 4 elementos em combinação é que dava à matéria suas mais diferentes aparências. Essa ideia dos 4 elementos foi aceita durante muitos e muitos anos. Séculos depois dos gregos, homens que viveram na Europa e no Oriente durante a Idade Média tentaram ir além, entender melhor os mistérios da matéria. Esses homens eram os alquimistas. Os alquimistas acreditavam que, usando os poderes do fogo, seriam capazes de purificar metais e transformá-los no mais nobre de todos, o ouro. Alquimistas de todos os lugares passaram suas vidas atrás de uma substância mágica capaz de transmutar metais em ouro, a tão sonhada pedra filosofal. A busca era na base de tentativa e erro, e exigia muita paciência. Os alquimistas acreditavam que a prática purificava não só a matéria, mas também o espírito. Além da pedra filosofal, procuravam também por uma poção mágica, o elixir da longa vida. Aquele que alcançasse os 2 objetivos ficaria rico e viveria muitos e muitos anos. Uma proposta tentadora. Eu comecei a me interessar por alquimia durante a época hippie, uma época em que o ocultismo, era uma das alternativas que a gente tinha. E é evidente que eu comecei a me interessar porque a alquimia fazia 2 propostas clássicas. Primeiro, o elixir da longa vida. Você poderia viver até que algum acidente te matasse, não seria um elixir da imortalidade. E segundo, a pedra filosofal, aquilo que te daria não só a sabedoria, como também um pedaço dessa pedra interferiria em qualquer matéria, transformando ela em ouro. Eu estudei alquimia por 11 anos e, digamos, continuo estudando até hoje. Claro que uma fórmula capaz de transformar chumbo em ouro era um chamariz perfeito para charlatões. Durante a Idade Média, foram muitos os alquimistas mal intencionados que ofereceram seus serviços a reis gananciosos, que sonhavam em ver seus cofres cheios de ouro.
vários alquimistas foram desmascarados e acabaram seus dias nas masmorras dos castelos. As pessoas têm muito essa visão da alquimia enquanto um processo químico, quando na verdade a alquimia é sobretudo um processo filosófico. Na medida em que você está sentado nesse laboratório, você está crescendo espiritualmente. Na época dos primeiros alquimistas, não havia separação entre matéria e espírito. Por isso, explorar as propriedades da matéria era também explorar os mistérios do espírito. Seguindo os passos dos alquimistas, chegamos ao interior da Inglaterra. Dos grandes alquimistas da antiguidade, um dos mais fascinantes é o inglês Roger Bacon. Ele viveu em torno do ano 1250, 2 séculos e meio antes do descobrimento do Brasil. Aos 13 anos, ele se matriculou aqui, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, uma das mais antigas do mundo. Além de alquimista, Bacon foi também filósofo e matemático. Muito antes de Leonardo da Vinci, ele imaginou máquinas voadoras e navios movidos a vapor. O mais antigo registro da fórmula da pólvora também é atribuído a ele. Por ser uma cabeça tão criativa e inovadora em tempos sombrios, Bacon foi condenado pela igreja e passou vários anos na prisão. Esse é um manuscrito de Roger Bacon chamado O Espelho da Alquimia. Esse livro ensinava aos alquimistas as propriedades de materiais conhecidos na época, como o ouro, a prata e o chumbo. Bacon não foi o único alquimista importante. Um dos mais famosos foi um francês chamado Nicolas Flamel, o único que tem a fama de ter conseguido transformar chumbo em ouro. Diz a lenda que em torno do ano de 1370, Flamel descobriu um manuscrito misterioso, incompreensível. Ele tentou de todas as formas entender o que o texto dizia. Mas foi só quando percorreu o caminho de Santiago, na Espanha, que Flamel conseguiu decifrá-lo. Lá, ele encontrou um sábio judeu que foi capaz de entender o que dizia o manuscrito. Ele continha a receita para a tão sonhada pedra filosofal. Anos mais tarde, Flamel teria conseguido fabricar prata e ouro, e com esse dinheiro, construído hospitais e asilos para os pobres e desabrigados. Flamel teve uma vida longa e bem-sucedida. Ele morreu em Paris com mais de 80 anos em 1417. Pouco antes de morrer, Flamel desenhou a sua sepultura, cheia de símbolos da alquimia. A lápide está hoje no Museu da Idade Média, em Paris. O último capítulo da história desse personagem também é misterioso. Segundo a lenda, após a sua morte, ladrões violaram a sepultura de Flamel em busca de ouro. Não encontraram nem ouro, nem o corpo de Flamel. É por isso que dizem que, além da pedra filosofal, ele descobriu também o elixir da longa vida e que está vivo até hoje. Verdade ou lenda, não importa. Alquimistas como Bacon e Flamel deram uma contribuição significativa à ciência. A alquimia, ela não está morta de maneira nenhuma. Eu acho que apenas ela não é mais a alquimia do laboratório. Ela não é mais a alquimia como a gente vê em filme. Você já ouviu falar de icebergs?
Isso mesmo. Iceberg. Iceberg é uma massa de gelo que se desprende da costa dos polos norte e sul e sai por aí flutuando. Nessa teleaula de hoje você vai ficar sabendo por que o iceberg flutua. Você também já deve ter ouvido falar de que a gente só vê um pedaço pequeno do iceberg que fica fora d'água, que a parte maior fica embaixo da água. Pois é, nessa teleaula de hoje você também vai ficar sabendo do que é feito um iceberg. Por que o gelo flutua na água? O que é densidade? Os estados físicos da água. E como e por que a água e outras substâncias mudam de estado físico. E para começar a nossa teleaula, vamos saber um pouco mais sobre icebergs. Ice quer dizer gelo. Berg quer dizer montanha. Para fazer uma reportagem sobre essas montanhas de gelo, eu fiz uma pesquisa. Eu descobri que os icebergs são formados por água doce. O meu ponto de partida foi essa notícia de jornal. Um super iceberg de 78 quilômetros de comprimento por 37 quilômetros de largura e 200 metros de espessura se soltou e ficou encalhado em águas de pouca profundidade da Antártica. A Antártica é o continente que fica no extremo sul do planeta. Em seguida, eu quis saber o que pode acontecer quando um iceberg se solta. Eu fui ver o que os especialistas tinham a dizer. Você sabe o que eles disseram? Quando localizamos o imenso bloco de gelo, tivemos receio de que ele pudesse chegar até as Ilhas Malvinas, no Atlântico Sul. Um iceberg como este pode resistir até por 10 anos. Aí, a ação mecânica da água do mar parte o iceberg em blocos menores. Esses blocos boiam em direção ao norte, criando riscos para a navegação. Depois de um tempo, as águas mais quentes do norte se encarregam de dissolver os blocos de gelo. Aí, eu resolvi saber por que esses blocos de gelo se desprendem do continente. E se o meu iceberg era o maior já encontrado. Eu fui ouvir a opinião de especialistas ingleses. O enorme banco de gelo se desprendeu do continente em consequência da elevação da temperatura da região antártica em cerca de 2,5 graus Celsius. Apesar do tamanho, esse iceberg não é o maior que já foi encontrado. No final dos anos 60, na mesma região, foi encontrado um iceberg com 300 quilômetros de extensão. A super iceberg, indeed. Então, me bateu uma curiosidade de saber como são os icebergs. Se os que se desprendem do Polo Sul são iguais aos que se desprendem do Polo Norte. E eu descobri que eles são diferentes. Os icebergs antárticos têm a forma de uma tábua. Eles parecem um imenso campo de futebol flutuante e são fáceis de se ver à distância. Os icebergs árticos, que se formam no Polo Norte, têm formas irregulares. Isso porque os ventos são muito fortes. Os blocos se rompem ainda fora d'água. Os icebergs do Polo Norte representam mais perigo para os navegadores, pois são menores e mais difíceis de se ver. Oi, Alberto, que bom que você chegou. Escuta, tá tudo prontinho aqui. Eu posso ir lá buscar o peixinho? Vai lá, Maria. Então eu tô indo, já volto. Tá bom. Rapidinho, tá? Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau, Lineiro. Tchau, Maria. Ah, Lenil, me diz uma coisa. Por que é que o iceberg boia em vez de afundar no mar? Bom, pra você entender isso eu vou ter que explicar na prática, tudo bem? Tá bom. Tá. Então, faz favor, Alberto, pega 1 litro de leite que você trouxe agora. 1 litro de leite? Isso. Se você jogar esse litro de leite aqui dentro do aquário, o que vai acontecer? Ele afunda, claro. Isso. Agora, pra continuar a experiência, pega 1 outro litro de leite e coloca no congelador. É pra já. Pronto. Então, o leite no congelador, ele solidifica, né? Uhum. Coloca aí na balança, Alberto, por favor. Isso. Agora, olha, esse leite aqui não tá solidificado, ele tá líquido. Então, olha que legal. Tanto leite líquido quanto leite solidificado, eles têm o mesmo peso, né? 1 quilo. É. Só que o leite líquido na água, ele afunda, como a gente já tinha visto. E o leite congelado flutua.
Deixa eu ver o que aconteceu com ele. Essa embalagem estufou. Pois é. O leite tem substâncias nutritivas e principalmente água. O que aconteceu foi que a água aumentou de volume. Mas como é que pode? O litro está lacrado. Não pode ter entrado nada dentro dele lá no congelador. E além disso, você mostrou que ele continua pesando 1 quilo. Bom, pra você entender isso, eu vou ter que fazer uma comparação. Quer ver? Alberto, pensa comigo. Digamos que aqui nesse litro de leite líquido, você tem 1000 pacotinhos e cada pacotinho pesando 1 grama. Portanto, 1000 gramas, 1 quilo. Tudo bem? Depois do congelamento, você não tem mais 1000 pacotinhos. Você tem, digamos, 1100 pacotinhos. Só que todos eles juntos continuam pesando a mesma coisa. Ou seja, 1000 gramas, 1 quilo. Agora eu te pergunto, cada um desses 1100 pacotinhos tem peso igual, maior ou menor que 1 grama? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Dentro da embalagem de leite líquido, cabiam 1000 pacotinhos de 1 grama. Dentro da embalagem de leite congelado, cabem mais ou menos 1100 pacotinhos. Só que o peso do leite não muda. Então o peso dos 1100 pacotinhos é o mesmo dos 1000. Isso quer dizer que o peso de um pacotinho é menor do que 1 grama. O que me leva a concluir que o peso de 1000 pacotinhos de gelo é menor que o peso de 1000 pacotinhos do mesmo tamanho de água líquida. Quer dizer, então, que o gelo pesa menos que a água líquida? Bom, eu vou te responder essa pergunta fazendo uma outra pergunta. O que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Vamos pensar mais um pouco? Se eu pegar 1 quilo de chumbo e botar num prato da balança, e pegar 1 quilo de algodão e botar no outro prato, eu vou verificar que, apesar de não parecer, os dois pesam a mesma coisa. Claro, 1 quilo. Tá vendo, Alberto? O peso é o mesmo, a massa é a mesma, mas o volume é diferente. Então eu digo que a densidade do chumbo é maior que a densidade do algodão. Da mesma forma que a densidade da água líquida é maior que a densidade da água congelada. Densidade, a relação entre a massa e o volume de um corpo. Quer dizer, quando 1 litro de uma substância pesa menos que 1 quilo, essa substância flutua na água. Que nem esse litro de leite congelado. Certo? Então, agora, quando o litro de uma outra substância pesa mais que 1 quilo, essa substância afunda. Em outras palavras, os materiais que têm densidade menor que a água líquida flutuam, e os que têm densidade maior afundam. Quer dizer, então, que esse iceberg de que a gente tanto tem falado não passa de um monte de água congelada. Na verdade, Alberto, a água na natureza está em várias formas diferentes, né? O que a gente está mais acostumado é a ver a água em estado líquido, que a gente usa para alimentação, para higiene. Quando você coloca uma roupa para secar, por exemplo, né? A tua expectativa é que a água líquida se transforme em vapor, né? Você quer mudar a forma da água. Na verdade, você está querendo que a água líquida que molhou a roupa, que ela passe para a forma de água gasosa. E a gente acabou de ver que a água também se apresenta na forma de gelo. Acompanhe agora as principais mudanças de estado da água. A água em estado sólido, isto é, gelo, passa pelo processo de fusão e fica em estado líquido. Evaporando, vira vapor. Em estado gasoso, isto é, vapor, ela passa pela liquefação, vira líquido. Congelada, ela sofre o processo de solidificação e passa para o estado sólido. Me diz uma coisa, Lineu. É só a água que muda de estado físico? Não, mudança de estado físico acontece com todas as substâncias da natureza. Essa garrafa de álcool que você está abrindo, por exemplo, se você esquecer a garrafa destapada, daqui a alguns dias o álcool que está aí dentro vai evaporar todo. Como já deve ter evaporado nesse pano que você está usando. Quer ver? Um outro exemplo, o gelo seco, né, que a gente usa para conservar sorvete. O gelo seco, na verdade, é gás carbônico em estado sólido. Um outro exemplo, nitrogênio gasoso. Você pode resfriar o nitrogênio até mudar de estado, até ficar líquido. E a temperatura do nitrogênio líquido é tão baixa que se você mergulhar uma rosa nele, veja o que acontece. Ela quebra como um copo de cristal.
E a gente pode falar ainda do mercúrio, né? Que é um metal e que na temperatura ambiente ele está em estado líquido. É aquele de dentro dos termômetros. Ah, tá. Então, a vaporização do mercúrio, dependendo da situação, pode ser útil, mas também pode ser muito perigosa. Em certos garimpos, apesar de proibido, ainda se vaporiza mercúrio. O garimpeiro aquece o líquido e vê que ele some. Mas o mercúrio não sumiu, apenas mudou de estado físico, passou para vapor. E o que é pior, o vapor é venenoso e pode levar o garimpeiro à morte, isso além de contaminar o rio e os peixes. O mercúrio também é vaporizado no interior de lâmpadas, como essas lâmpadas que iluminam as praças, sabe? A lâmpada de vapor de mercúrio é a que se usa para iluminar as ruas. É interessante a gente ver como acontecem as mudanças de estado físico das substâncias. Elas dependem das variações de temperatura e de pressão. Numa siderúrgica, onde se fabrica o ferro e suas ligas, o alto forno é construído especialmente para, através da pressão e temperatura adequadas, transformar o minério de ferro em ferro-gusa. Numa fundição, os metais são aquecidos até o seu ponto de fusão. O metal também precisa ser fundido, ou seja, passar para o estado líquido para tomar as formas desejadas. Tudo isso é feito a partir de temperatura e pressão adequadas. Num alambique, a transformação da garapa fermentada de cana em pinga acontece quando a garapa é aquecida. O vapor que emana dela é resfriado em seguida. O álcool, misturado na garapa, se vaporiza mais rapidamente do que a água. Daí, esse vapor é resfriado e recuperado. No dia a dia, você tem a oportunidade de observar modificações de estados físicos das substâncias o tempo todo, desde a formação de gelo para um refresco até a fundição de metais para fazer máquinas e ferramentas. E agora eu vou fazer café, antes que toda aquela água mude de estado físico. As mudanças de estados físicos da água e outras substâncias vão muito além da superfície, como um iceberg. Confira na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que icebergs são grandes blocos de gelo feitos de água doce que flutuam no mar. Através de uma experiência, você viu que a água, em estado sólido, flutua na água líquida. Você observou também que a densidade do gelo é menor do que a densidade de água líquida. Que a água pode se apresentar em diferentes estados físicos: sólido, como o gelo, líquido e gasoso em forma de vapor. E para terminar, aprendeu que as mudanças de estado físico dependem de variações de temperatura e pressão das substâncias. Separação de misturas. No processo de separação de misturas, devemos considerar as propriedades físicas das substâncias que constituem as misturas, como a densidade, os pontos de fusão e ebulição e a solubilidade. Devemos considerar também a natureza dos elementos químicos que formam a mistura, e se ela é homogênea ou heterogênea. E como sei se uma mistura é homogênea ou heterogênea? Bem, primeiro, é importante saber que uma mistura é a combinação entre duas ou mais substâncias diferentes que são classificadas em homogêneas ou heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que possuem uma única fase, porque normalmente são materiais solúveis entre si, por exemplo, a água e o álcool. Uma mistura heterogênea é aquela que possui mais de uma fase, ou seja, conseguimos identificar dois aspectos diferentes na mistura. Um exemplo é quando misturamos água e o óleo. Existem processos de separação de misturas diferentes entre as misturas homogêneas e as heterogêneas. E quais são as principais separações de misturas homogêneas? Temos a evaporação, em que duas substâncias, normalmente uma sólida e uma líquida, são deixadas em repouso ou são aquecidas para que o líquido evapore, sobrando apenas a substância sólida. A evaporação é um processo bastante utilizado nas salinas para separar o sal da água do mar. Temos também a destilação simples, que é usada para separar sólidos e líquidos
através do ponto de ebulição. Lembrando que ponto de ebulição é o ponto em que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Na destilação simples, a mistura é aquecida e o líquido evapora e passa pelo condensador, local onde se transforma em água líquida novamente. No final do processo, teremos a substância sólida no local onde foi aquecida e a substância líquida em outro recipiente. Já a destilação fracionada é um processo de separação de substâncias líquidas através de suas temperaturas de ebulição. Nesse processo, os líquidos são separados por partes até que se obtenha o líquido que tenha o maior ponto de ebulição. É um processo muito usado para separar componentes do petróleo. Entendi, mano. E quais são as principais separações de misturas heterogêneas? Temos a filtração, que é usada para a separação de sólidos e líquidos. Um exemplo é quando fazemos café e utilizamos o coador. Temos também a decantação, que é um processo baseado na diferença de densidade das substâncias. Nesse processo, a mistura é deixada em repouso e o material mais denso vai para o fundo, e na parte de cima ficará o menos denso. Para esse processo, também pode ser utilizado o funil de decantação, que é um aparelho capaz de separar substâncias com densidades diferentes. Outro processo é a separação magnética, que separa materiais que são atraídos por ímãs daqueles que não são. Temos ainda a levigação, que separa substâncias sólidas com densidades diferentes por meio de uma corrente de água, que arrasta o material menos denso. Um exemplo é a separação de ouro e areia, utilizando a água. Outro processo bastante utilizado no dia a dia é a peneiração ou tamização, em que se separa substâncias através de uma peneira. Além desses, existem ainda vários outros processos de separação de misturas, tanto homogêneas quanto heterogêneas.